Ser um homem negro, auxiliado por um punhado de brancos e judeus bons, decentes, dedicados, de mente aberta e liberais, pode conseguir prevalecer sobre um grupo de racistas brancos, fazendo-os parecer os idiotas ignorantes que realmente são. Então, imagine o que uma nação de indivíduos que compartilham das mesmas ideias pode conseguir. O livro Infiltrado na Clã conta a história real de um policial afro-americano chamado Ron Stallworth que se infiltrou na Ku Klux Klan. Oi pessoal, tudo bem? Sou Juliane, você está no canal Vai Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, se inscreve por favor. Peço que você utilize o campo dos comentários. Manda esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça do seu like, porque isso é muito importante. Então, pessoal, esse livro, Infiltrado na Clã, ele é a base do filme homônimo, que eu ainda não assisti, mas todo mundo fala que é muito bom. Então, assim que eu tiver a oportunidade de vê-lo, trarei resenha para o canal. O Ron Stallworth, ele é o único policial negro de Colorado Springs na década de 70. E em 1978 ele estava trabalhando na unidade de narcóticos. Às vezes ele trabalhava como infiltrado em alguma gangue e tal, às vezes como detetive. E aí ele estava lá folheando uma revista de boa e ele vê um anúncio da Ku Klux Klan. Vocês têm ideia? Tentando recrutar novos membros. E aí ele manda lá para a caixa postal, que eles dão os dados dele, né? E por um erro ele dá o nome real, mas ele dá o telefone da unidade lá que eles trabalham, né? Que é já um telefone para aquilo, né? Para quem é infiltrado. E dá um endereço também fictício. E para surpresa dele, os caras retornam, batem maior papo com ele, e ele se passando ali por um supremacista branco, sabe? Falando uma série de coisas racistas para os caras. Os caras adoram, né? São várias ligações, então os caras adoram ele e falam: a gente quer te conhecer pessoalmente. E aí entra o problema. E antes, né, de eu continuar aqui falando a respeito de como foram as investigações, vou falar para vocês o que é a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é um grupo de supremacistas brancos, eles são racistas e perseguem principalmente os afro-americanos e os judeus. Inclusive, eles acreditam que os Estados Unidos são dominados pelos judeus, assim como o mundo, aquelas histórias lá dos protocolos dos sábios de Sião, que a gente já falou várias vezes aqui no canal. E com o tempo, eles também passaram a perseguir os homossexuais, os latino-americanos e os católicos, principalmente. Eles surgiram como grupo em 1869, no Tennessee, logo após a Guerra Civil, sob a liderança de um cara que eles chamam de grande mago, chamado Nathan Bedford Forrest. E os membros, eles utilizam sempre lençóis brancos, né, deixam os olhos de fora, alguns deixam a boca também, mas normalmente ficam só os olhos. E por que eles utilizam essa indumentária estranha? Os afro-americanos recém-libertos tinham algumas crenças em entidades sobrenaturais e em fantasmas, principalmente nos fantasmas de soldados confederados que haviam morrido recentemente. E aí os membros da Ku Klux Klan, começaram a se vestir de forma que de longe, né, à noite, imagina a noite de longe, pareciam com fantasmas. Eles se pareciam com fantasmas. Inclusive eles colocavam mantos brancos nos cavalos também. E eles normalmente fazem rituais de queima de cruzes. O que é isso? Então eles pegam uma cruz de madeira gigante, colocam no alto do lugar, normalmente, e já tem o fogo. Na opinião deles, isso não é profanação de símbolo religioso, nada disso, isso é uma afirmação da fé cristã deles, tá?
O nome origina da palavra quilos, grego, que significa arco, anel, e clã vem de clã, né? Algumas pessoas falam também que o nome KKK vem do rifle, né, do barulho que o rifle faz atirando, tá? Então tem essas duas possibilidades, né? Nós não sabemos ao certo por que chama Ku Klux Klan. O objetivo inicial deles era impedir que a população afro-americana recém-libertada da escravidão adquirisse terras e votasse, né? Então, voltando aqui ao nosso assunto, ele fica lá, o Ron Stallworth fica lá batendo papo com os caras supremacistas brancos e tal, e ganha a simpatia dessas pessoas, né? Ele consegue se passar muito bem, né? Por experiências, né, de coisas racistas que ele ouviu, ele consegue falar perfeitamente como se fosse um supremacista branco. E o Ron consegue infiltrar 2 policiais brancos, né? Um deles se passa pelo Ron, e aí ele coloca... como é que chama aquilo? Escuta. Começa a colocar escutas, né, nos 2 detetives e os manda para as reuniões. E ele ficava num carro na escuta. E, gente, eles descobrem coisas assim terríveis. Por exemplo, que militares de altíssima patente eram membros da Ku Klux Klan. Eles descobrem os financiadores, empresários racistas que financiam esse grupo. Gente, eles descobrem ligação da Ku Klux Klan com o Partido Nazista norte-americano, coisa que o governo não sabia, porque o governo falava assim, não faz sentido, porque a Ku Klux Klan é um grupo super nacionalista norte-americano, e o Partido Nazista, como vocês sabem, ele é germanófilo e antissemita por essência. Então, o fato de ser germanófilo poderia, né, criar conflitos com a Ku Klux Klan. Mas isso não acontecia, muito pelo contrário, eles mantinham ligação e estavam pensando em se juntar. Também a Ku Klux Klan pretendia se tornar um partido político, então eles iam dar um tempo na violência para que a população norte-americana aceitasse a Ku Klux Klan como um partido. Então, isso só para vocês terem uma ideia da complexidade do grupo. Uma outra coisa também que o Ron discute é o preconceito de parte do movimento negro norte-americano com policiais afro-americanos, que eles consideram como traidores. E aí o Ron explica que as coisas não são bem assim. Ele fala, é muito importante que tenha policiais negros, porque justamente eles ajudam a combater o racismo, como foi o caso do próprio Ron. Talvez se fosse um policial branco ali vendo o anúncio da Ku Klux Klan, passasse batido. E no caso dele, não. Então, ele foi extremamente importante, a presença dele foi muito importante para combater a Ku Klux Klan, principalmente naquela região. Então, pessoal, a escrita do Ron Stallworth é muito boa. Apesar de ser um tema bastante pesado e complexo, ele passa de uma forma muito didática e muito tranquila, bem humorada também, certo? Deixo aqui a indicação para vocês. Quem leu ou assistiu o filme, deixa nos comentários o que vocês acharam, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.